Sexta-feira, 10 de novembro de 2023, começa agora o Piques News. Veja os destaques desta edição. Escola no litoral catarinense em meio à polêmica. Prefeitura solicita troca de terreno com o governo do estado. Comunidade escolar defende manutenção de unidade. Aeroporto de Caçador é reinaugurado. Foram investidos 5,5 milhões em melhorias na pista. Ainda no meio-oeste, governo catarinense anuncia investimentos em rodovias. Joaçaba e Arroio 30 serão beneficiadas com obras do programa Estrada Boa. Primeiro transplante de olho é realizado no mundo. Cirurgiões definem como avanço, mas não sabem se paciente vai recuperar a visão. Fronteira de Gaza com o Egito é fechada. Brasileiros ficam retidos. Inflação cai para 4,82% em ritmo anual. Teto da meta do Banco Central é de 4,75%. E você vai ver ainda. Começa a turnê de Taylor Swift na América do Sul. Musa Pop está na Argentina e próxima parada será o Brasil. Essas e outras notícias a partir de agora no Piques News. Olá, obrigada pela companhia. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil. Agora são 8h02. No meio-oeste catarinense, o governador Jorginho Melo inaugurou as melhorias realizadas pelo governo do estado no aeroporto de Caçador. Foram investidos 5,5 milhões de reais. Com a conclusão dos trabalhos de melhorias na pista do aeroporto, a unidade já poderá solicitar a certificação para receber aeronaves de maior porte. Esperada há anos, as melhorias irão garantir o retorno da aviação comercial e poderá transformar o aeroporto em regional, atendendo as regiões do Alto Vale do Rio do Peixe e região do meio-oeste catarinense, servindo uma população de aproximadamente 500 mil habitantes. Hoje o aeroporto Caçador já tem uma pista de 1.870 metros, com 30 metros de largura, já está apto a receber aviões de um porte de um ATR-72, do Embraer 195, até Airbus A319 e A320. Então está nos nossos planos para ser um aeroporto regional. Dentro do plano da nova secretaria que o governador Jorginho Melo criou, de desenvolvimento do setor aeroviário, nós teremos condições sim, né, de investir nos aeroportos. Já estamos em obras em 9 aeroportos no estado para que as empresas de aviação venham, para que a gente incentive a aviação regional. Esse é o nosso planejamento. Com as melhorias, o aeroporto de Caçador passa a ter a terceira maior pista do estado. Como é operado pela Prefeitura Municipal, o prefeito fala sobre o trabalho que deve ser realizado a partir de agora com as companhias nacionais, na busca da criação de rotas que possam criar conexões com destinos nacionais e até mesmo internacionais. Esses mais de 5 milhões investidos pelo governo do estado de Santa Catarina vão fazer sem dúvida nenhuma a diferença, já estão fazendo em relação à aviação executiva que temos aqui no aeroporto, e isso agora nos permite buscar com muito mais eficiência a questão da aviação comercial, que é o grande sonho, onde a gente vai poder estar mais próximo, mais ligado ao estado, a outros estados e ao Brasil como um todo. O governador do estado acompanhou a inauguração. Ele destacou a importância da união do empresariado local e dos investimentos nos aeroportos do estado, para que fomente a economia das regiões. O aeroporto aqui vai ter que ser vibrante, vai ter que ter gente embarcando, vai ter que ter avião na pista. Só assim demonstra o crescimento da região. Então eu não tenho dúvida de que o orçamento que a gente investiu aqui em parceria com o Celeme, com o Alencar, com quem nos pediu, quem foi ao encontro do governo de Santa Catarina, eu fiz questão, como disse o Gilberto Celeme, de ir lá na Fiesc, quando ele pediu para falar comigo, estava ele e o prefeito Alencar, que é um grande prefeito, para demonstrar o nosso interesse e a nossa pressa que os aeroportos possam ser recuperados. Nós temos 21 aeroportos, nós vamos recuperar 16 que são do estado, para ter voos regionais, voos de ATR 42, 72 e sonhar com uma aeronave de maior porte. Isso é desenvolvimento, isso é progresso, isso é rapidez, né? Então, nada melhor de que vir ao encontro dos empresários e caçadores da região para inaugurar
dizer que estamos juntos, que deu certo, que ficou bom o serviço, de qualidade, e nós em outras obras que nós somos parceiros do prefeito, temos tanta coisa para fazer junto. Além dos investimentos de mais de 37 milhões nos aeroportos do estado, o governo estuda algumas medidas que possam atrair o interesse das companhias aéreas em ampliarem os voos regionais. Nós estamos reduzindo o preço do querosene que os aviões usam, para que eles tenham, que seja atrativo para ele fazer voos. Sendo atrativo para vir, porque 45% de uma passagem aérea, de um avião, é combustível. O gasto do avião. Isso dizem os técnicos, né, Ivan? Então, o Ivan é nosso diretor lá da Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovia. Então, nós estamos reduzindo o preço, o ICMS, tirando do querosene. Aí eles vão ter condições de vir, vai ser atrativo voos regionais para quem fizer mais de 6 voos semanais. Mais de 6 voos, pode ser um em Caçador, um em Joaçaba, um em Videira e por aí afora. E aí eles também vão ter condições de baratear a passagem, porque nós estamos ajudando a subsidiar. Aproveitando a estada no meio-oeste de Santa Catarina, o governador Jorginho Melo também anunciou recursos para Joaçaba e Arroio 30. Os 2 municípios serão beneficiados com o programa Estrada Boa. 2 investimentos importantes para as rodovias do meio-oeste catarinense foram anunciados. Na manhã de quinta, em Joaçaba, o governador assinou o convênio para a pavimentação do acesso ao distrito de Nova Petrópolis. Exatamente, né? É um acesso a uma comunidade do interior do município de Joaçaba, que tem aí um bom desenvolvimento no setor do agronegócio. Então, dessa forma, o governo do estado, junto com o município de Joaçaba, realizando essa importante obra com a liberação de recursos. Joaçaba tem uma característica de uma população rural já menos que em outras regiões, nós temos aqui em torno de 10% da população, mas uma região muito desenvolvida, né, e que obviamente merece pela produção, pela qualidade do seu povo, esses investimentos do Estado, essa parceria que é importante. O valor do total da obra é de 9,5 milhões de reais, sendo 6 milhões do governo do estado e 3,5 milhões em contrapartida do município. E uma obra que com certeza aquela comunidade espera há muitos anos. Né? Aquilo lá, aquela comunidade ainda é da antiga BR-282 que passa lá dentro. Então, dá para se ter uma ideia do tempo que se tem que aquelas pessoas esperam essa obra. À tarde, o governador foi a Arroio 30, onde anunciou a pavimentação da SC 465, entre Macieira e Arroio 30. A obra vai beneficiar cerca de 30 mil habitantes da região e custará cerca de 46 milhões de reais aos cofres públicos. Nós viemos aqui para entregar essa ordem de serviço e pedir para as empresas apurar, fazer com qualidade. Nós vamos fiscalizar, não pense que nós vamos deixar fazer assim. Era 58 milhões, veio para 45. Então a gente está apertando tudo, está tirando o excesso, está tirando gordura, está tirando qualquer tipo de aumento nos nossos contratos, para poder recuperar a vida e a malha viária de Santa Catarina, que é muito importante, entre tantas outras coisas. É de suma importância esse trecho onde vai ser asfaltado, onde isso daí já vinha sendo reivindicado há mais de 15 anos. E só agora, então, está saindo do papel. Então, a nossa região é grata ao governador Jorginho Melo, aos deputados que interviram para que essa ordem de serviço saísse do papel e essa obra que se concretize o mais rápido possível. A obra na rodovia de quase 9 quilômetros está há 14 anos sem reparos. O investimento faz parte do programa Estrada Boa, que pretende injetar mais de 2 bilhões de reais em obras em mais de 1.500 quilômetros de estradas estaduais. Nós vamos recuperar 60 SCs em Santa Catarina que estão abandonadas, cheias de buraco, uma vergonha. Nós vamos recuperar, fazer a restauração da pista, trocando o pavimento, com pintura, com olho de gato, com sinalização, fazendo valeta, que hoje está tudo arrebentado, o capim, o mato está entrando na pista. Enfim, nós estamos passando a limpo toda essa estrutura de Santa Catarina que nós precisamos. A gente fez um empréstimo de 1,5 bilhão no BID para que a gente conseguisse fazer, porque dinheiro não tinha. Nós recebemos um governo com 2 bilhões e 800 de furo.
Então nós estamos economizando só esse ano 2 bilhões e 100. Não que nós arrumamos dinheiro, nós deixamos de gastar para botar o governo de pé. Para botar o governo de pé e fazer funcionar. Um ofício emitido pelo gabinete do prefeito de Garopaba, no litoral catarinense, tem gerado grande polêmica na cidade, com cerca de 30 mil habitantes. O documento sugere a mudança de mais de 1.000 alunos para outra escola. Pais e professores não aprovam a ideia. Uma reunião que começou com muito suspense e emoção. Pais, alunos e professores foram convidados a participar de uma reunião de urgência. No entanto, o assunto só seria revelado no final. Primeiro, foi salientado a importância da Escola José Rodrigues Lopes, localizada na região central de Garopaba. Com 70 anos, a unidade é a maior da Regional de Laguna, com mais de 1.000 alunos e 65 professores. Uma escola que cresceu junto com a comunidade, cresceu com o município e junto disso deu para o município muitas sementes, né? Pensei assim, as pessoas têm que entender qual é a importância da José Rodrigues. Então, trouxe algumas pessoas antigas, gestores, professores, alunos e professores atuais, para dar o parecer deles sem saber da pauta que ia acontecer. Então, todo mundo falou com o coração naquele momento. Então, a gente levou nessa linha para depois, qual é o objetivo? A votação dos pais em cima do documento que se seguia, que nós íamos mostrar na pauta original da reunião. Após a fala daqueles que fazem parte da história da escola, a emoção foi substituída por indignação, quando o diretor apresentou o tema da reunião, um ofício emitido pelo gabinete do prefeito de Garopaba, no qual aborda a cessão de uso do imóvel, que atualmente está sob responsabilidade do Estado. Hoje existe um termo de cessão de uso na Luiz Carlos Luiz. O terreno é do município, a obra é do Estado, e em 2030... lá o município pode pegar tudo de graça, porque acabou a cessão. Hoje aqui é uma permuta, ali está errado o processo, porque no documento é permuta, é troca por troca. Eu troco um terreno aqui por 2 ali, porque é mais ou menos isso que está no documento. Então houve uma permuta, não houve uma cessão de uso, tá? Então não tem uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Cessão de uso na Luiz Carlos Luiz, aqui é permuta entre terrenos. A parte que trouxe preocupação aos que estavam presentes na reunião foi referente ao trecho do documento em que é sugerido que os alunos do 6º ao 9º ano do Fundamental da Escola José Rodrigues Lopes passem a ser atendidos aqui, na Prefeito Luiz Carlos Luiz, que hoje atende somente estudantes do ensino médio. Em contrapartida, o município receberia o imóvel localizado no centro da cidade. Isso foi um baque muito grande, né, para todo mundo, não só para os alunos, mas como pais e professores e ex-professores da escola, porque eu acho que a José Rodrigues não é só uma escola, mas ela faz parte de Garopaba e faz parte da história, né? Eu realmente não esperava, faço parte do conselho da escola e o João realmente fez um suspense sobre essa informação e foi bem de surpresa mesmo. E realmente a gente estou ainda assimilando essa situação, mas já observando o futuro para o meu filho realmente. Eu me senti impactada. Eu jamais esperava realmente ter essa notícia. Pensávamos várias coisas sobre o assunto, mas nós, professores, fomos pegos de surpresa. Para nós, isso é muito sério. Tirar praticamente 1.000 alunos daqui para ir para uma outra escola que não tem condições e nem sala suficiente para suportar a quantidade de alunos. Para a construção da escola Prefeito Luiz Carlos Luiz, em 2010, o prefeito que leva o nome da unidade cedeu o terreno por 20 anos para o Estado realizar a obra. Sendo assim, o terreno é do município, já o prédio é propriedade do Estado. O que foi proposto no ofício é que ambos possam ser do Estado, desde que o espaço da José Rodrigues Lopes passe a ser administrado pelo município. Nadir era secretária de Educação do município quando foi realizada a doação do terreno no Ambrósio. Segundo ela, na época a gestão tinha um interesse em assumir a administração do local, no entanto, sem realizar alterações. Me pegou de surpresa, né? Porque eu quero ver o documento, eu quero ler o documento, eu quero saber o que diz o documento para mim poder entender o que é isso, né? O que está acontecendo. Eu conheço a situação porque quando a gente trouxe a Luiz Carlos Luiz, houve esse trâmite, né? Mas nunca em tom de pegar ou tirar José Rodrigues daqui. Era sempre num tom do município assumir a José Rodrigues como com tudo, né? Então,
Eu preciso ver que documento é esse, eu não conheço o documento, não posso falar muito. Para o prefeito de Garopaba, a situação foi uma interpretação equivocada do assunto. A intenção do documento era verificar a viabilidade de instalação de séries iniciais no local, atualmente administradas pelo município, sendo necessário a avaliação tanto do Executivo quanto Legislativo Municipal e Estadual. A Prefeitura ela vem no processo de resolver todas as pendências com os prédios públicos municipais. E a Escola Luiz Carlos Luiz hoje ela está dentro de um terreno municipal, um terreno de 11 mil metros quadrados. Na época, os gestores tinham apalavrado que iam fazer a troca pelo José Rodrigues Lopes. Nesse momento, o município só perguntou, e daí, Estado, o que vocês querem fazer? Continua aquela intenção de troca? Porque não dá mais isso hoje. A gente sabe que a tendência agora é ter mais espaços para o colégio estadual. E a gente super entende. Mas qual é a intenção? Em 2030 não querem mais renovar? Querem comprar o nosso terreno? O que vocês querem fazer? Essa foi a intenção do governo. Quanto à sugestão que a Luiz Carlos Luiz assuma também o ensino fundamental, Júnior destaca que é apenas uma alternativa que ainda seria analisada pelo próprio Estado. Com relação à possibilidade de tornar o local em um centro administrativo, o prefeito nega. Eu já tenho tanto prédio público municipal para trabalhar, ali é um prédio estadual. Se isso for feito lá na frente, uma permuta, no projeto de lei, na Assembleia, tem que ser colocado para que está sendo feita a troca. Então, por enquanto, isso é tudo fake news, boato. Hoje, se isso acontecer, é para tornar a escola estadual uma escola municipal. Por parte da direção escolar da José Rodrigues, o interesse é que a unidade permaneça sendo de responsabilidade do Estado. Eu vou indeferir o pedido do prefeito a partir daquilo que foi votado aqui. Porque a José Rodrigues não é, como falação mesmo, não é o João Batista. É os pais, os filhos, que são os alunos e os professores. Todos votaram não, então eles se mantém nessa linha e mantém a decisão do indeferimento do pedido do prefeito a partir da escola. Nós entramos em contato com a Secretaria de Educação em Santa Catarina, mas até o fechamento desta reportagem não obtivemos retorno. E a inflação do Brasil caiu mais uma vez no mês de outubro e chegou a 4,82%. O número se aproxima do teto da meta do Banco Central, que é de 4,75%. A inflação no Brasil desacelerou em outubro e caiu para 4,82% nos últimos 12 meses, segundo os dados divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A taxa acumulada foi alcançada depois do aumento de 0,24% nos preços do varejo no mês de outubro, com uma diferença mínima de setembro, que registrou 0,26% no índice mensal e 5,19% na inflação acumulada em 12 meses. O resultado de outubro foi menor que a média de 0,28% avaliada por 41 instituições financeiras e consultorias consultadas pela revista econômica Valor. O gerente da pesquisa indicou que o aumento no preço do querosene de aviação e a proximidade das férias de fim de ano explicam, em parte, o aumento no preço das passagens. Com a taxa de 4,82% nos últimos 12 meses até outubro, a inflação se aproxima do teto da meta de inflação do Banco Central, estabelecida em 4,75%. A expectativa do mercado é que até o final de 2023, a taxa acumulada chegue a 4,63%. E ainda nesta edição tem o comentário político com Tiago Pereira. Ele fala sobre a aprovação da reforma tributária e a distribuição de emendas pelo governo Lula. Começa a turnê de Taylor Swift na América do Sul. Musa Pop está na Argentina e a próxima parada será o Brasil. E depois do intervalo, você vai ver, presidente de Portugal convoca novas eleições para março de 2024, após queda de Premier. Primeiro transplante de olho é realizado no mundo. A expectativa agora é se o paciente vai recuperar a visão.
Dia do Supermercado, vem aproveitar no Comprão. Um fim de semana inteiro com os melhores descontos. Fraldinha vazio ATC inteiro a vácuo a partir de R$ 22,90 o quilo no Clube K. Coxa e sobrecoxa de frango congelada R$ 6,69 no Clube K. Ovos vermelhos ou brancos com 30 por R$ 13,99 no Clube K. Café Caboclo 500 gramas R$ 10,69. Lava-roupas Brilhante 2,4 kg R$ 22,99. E toda a linha Mille com descontos de 50% na segunda unidade do mesmo produto. Melhor preço é no Comprão. O governo do estado trabalha para garantir a permanência da família no campo e o futuro do nosso agro. Investe em pesquisa, linhas de crédito e mais tecnologia. Os projetos apoiam iniciativas, facilitam a aquisição de equipamentos e possibilitam a inclusão digital. Através da Secretaria de Agricultura, oferece cursos técnicos específicos para o jovem do campo. Aqui, o agro é levado a sério. Governo de Santa Catarina. Melgarden Floricultura e Paisagismo. Serviços especializados em instalações de jardins verticais, buquês para presente e paisagismo interno e externo. Grande variedade de orquídeas, plantas, vasos, fertilizantes, terra e substrato. Na Rua Lajeado 369, bairro Pinguirito, em Garopaba. Estamos de volta agora, 8h22. O príncipe Harry venceu uma nova batalha contra os tabloides britânicos nesta sexta-feira, depois que um juiz rejeitou uma apelação do jornal Daily Mail para encerrar o processo contra o membro da família real. O príncipe acusa o jornal de realizar coleta ilegal de informações. O príncipe Harry venceu mais uma batalha judicial contra os tabloides britânicos. O Tribunal Superior de Londres rejeitou nesta sexta-feira um recurso do jornal Daily Mail em decisão que abre caminho para um possível julgamento. Harry e outras 6 celebridades britânicas, incluindo o cantor Elton John, acusaram a Associated Newspaper Limited de usar métodos ilegais para obter informações, como contratar detetives, grampear telefones ou se passar por outras pessoas para obter dados médicos. O Daily Mail nega as alegações e diz estar preparado para provar sua inocência no tribunal. O Duque de Sussex pressiona pela reforma da imprensa britânica e iniciou uma batalha legal contra vários tabloides. O príncipe culpa as publicações por assediarem e provocarem a morte de sua mãe, Diana, em 1997, em um acidente de carro em Paris, quando ela foi perseguida por paparazzis. Ele também afirma que a esposa, Meghan Markle, tem sido tratada da mesma maneira. Harry vive nos Estados Unidos depois de deixar a monarquia britânica em 2020. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, convocou na quinta-feira eleições antecipadas para março de 2024. O ex-primeiro-ministro António Costa renunciou na última terça após suspeita de envolvimento em um escândalo de corrupção. Rebelo de Sousa se reuniu previamente com os membros do Conselho de Estado, um órgão consultivo para discutir a situação política do país. O presidente poderia optar por dissolver o parlamento e convocar eleições legislativas antecipadas ou convidar algum líder para formar o governo. Portugueses, chamado a decidir sobre o cenário criado pela demissão do governo, consequência da exoneração do primeiro-ministro, optei pela dissolução da Assembleia da República e a marcação de eleições em 10 de março de 2024. As principais formações da oposição, tanto de esquerda quanto de direita, manifestaram apoio à convocação de eleições. Já os socialistas, que contam com a maioria absoluta no parlamento, preferiram que um novo primeiro-ministro fosse designado, mas pediram que um possível pleito fosse realizado somente em março, o que permitiria encontrar um sucessor para Antônio Costa. O agora ex-ministro é suspeito de peculato, de corrupção ativa e passiva, de titulares de cargos políticos e de tráfico de influência na concessão de licenças para a extração do lítio e produção de hidrogênio verde, de acordo com o Ministério Público português. Costa conquistou uma vitória esmagadora em janeiro de 2022, mas viu sua popularidade despencar após uma sequência de escândalos de corrupção.
Uma equipe de cirurgiões de Nova York, nos Estados Unidos, afirmou ter realizado o primeiro transplante de um olho inteiro do mundo. O procedimento é descrito como um grande avanço médico, embora ainda não se saiba se o paciente vai recuperar realmente a visão. A cirurgia inovadora consistiu em extrair parte do rosto e de todo o olho esquerdo de um doador e inseri-los no receptor. O receptor é um operário de 46 anos que sobreviveu a uma descarga elétrica de mais de 7.000 volts em junho de 2021, quando o rosto tocou um cabo eletrificado. Aaron James sofreu graves lesões, como perda do olho esquerdo, o braço esquerdo acima do cotovelo, todo o nariz e os lábios, além dos dentes da frente, a bochecha esquerda e o queixo até o osso. Ele foi encaminhado ao NU Legon Health, centro médico líder em reconstrução facial, onde foi realizada a intervenção em 27 de maio. Transplantar um olho inteiro foi por muito tempo o santo grau da ciência médica. Embora os cientistas tenham tido certo sucesso em ratos, a operação nunca tinha sido realizada em uma pessoa viva. Embora o olho esquerdo transplantado tenha dado sinais de boa saúde, não é certo que James vá recuperar a visão. Mesmo assim, os médicos afirmaram que James era o candidato ideal para o teste. O olho direito de James permanece intacto e o transplante facial já significava que ele precisaria de medicamentos imunossupressores de qualquer forma, o que favorecia o custo-benefício, ainda que o transplante do olho esquerdo conferia apenas um valor cosmético no lugar da visão. James ainda vai precisar retornar a Nova York para consultas mensais de acompanhamento e tem a opção de voltar a trabalhar como gerente de segurança para trabalhadores de linhas de alta tensão no futuro. Depois que o Ministério das Relações Exteriores anunciou que os brasileiros em Gaza estavam na lista de autorizados a deixar o território, a fronteira com o Egito foi fechada nesta sexta-feira. Ainda não se sabe quando os cidadãos poderão voltar ao Brasil. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, confirmou nesta sexta-feira o fechamento da fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito, antes que o grupo de 34 brasileiros pudesse deixar o local. Após mais de um mês do início do conflito, o grupo havia finalmente recebido autorização para deixar o território em guerra. Vieira detalhou que o grupo chegou a se deslocar até o posto de controle, mas não pôde sair porque a fronteira ainda não havia sido aberta. Segundo o ministro, o governo brasileiro mantém contatos reiterados com todas as partes envolvidas no conflito. A expectativa é que os brasileiros consigam voltar ao país em breve. O ministro afirmou que a passagem de Rafah fica aberta algumas horas por dia e a prioridade é para as ambulâncias com feridos. Só depois disso é que passam os estrangeiros e há países com um número muito maior de cidadãos em Gaza do que o Brasil. E você vai ver a seguir, Samsung anuncia uso de inteligência artificial para a tradução de ligações. Tem o comentário político com o jornalista Tiago Pereira. E Taylor Swift chega ao Brasil na próxima semana. Primeiro show é dia 17 no Rio de Janeiro. Voltamos já. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Já pensou em estar em um lugar assim? É que visitar minha morada é viver um sonho acordado. E agora ficou mais fácil para ti me conhecer. Curta Garopaba na palma da sua mão. Mais que um aplicativo, um guia turístico de tudo o que você pode fazer aqui. Tem praias, trilhas e calendário de eventos. Além do turismo cultural com boas histórias. Uma verdadeira viagem pelas minhas memórias. Isso tudo sabendo se tá quente, se tá frio, com a previsão do tempo. E até notícias, informações do horário de ônibus e de telefones importantes. Baixe agora mesmo, monte seu roteiro e curta Garopaba na palma da sua mão.
Estamos de volta agora, 8h30. A Samsung vai utilizar inteligência artificial para oferecer tradução em tempo real nas ligações. O serviço está previsto para ser lançado com o próximo modelo Galaxy no ano que vem. Esse é o novo serviço que a Samsung planeja oferecer aos usuários. De acordo com o representante da empresa, a ferramenta, baseada em tecnologia de inteligência artificial, vai ser incorporada no novo modelo do Galaxy, previsto para ser lançado no começo do ano que vem. A ideia é permitir tradução em tempo real em áudio e texto, em meio às chamadas, até mesmo aquelas que não forem entre telefones Samsung. Em um comunicado, a empresa afirmou que conversar com um estrangeiro vai ser tão simples quanto ativar legendas nas plataformas de vídeo e garantiu que as conversas privadas vão continuar bloqueadas nos dispositivos. Apesar disso, ainda não foi confirmado o número de idiomas disponíveis. A empresa sul-coreana, maior fabricante de smartphones do mundo, está desenvolvendo um modelo de inteligência artificial generativa chamado Samsung Gauss, com aplicações de linguagem, código e imagem que atualmente já é utilizado por funcionários. E agora, então, vamos falar de política. O jornalista Tiago Pereira já está aqui no estúdio e a gente começa falando da delação de Mauro Cid, que é ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Parece que a Procuradoria-Geral da União desmoralizou a delação. E a repercussão disso, onde está? Assunto para o Tiago, claro. Boa noite, Tiago, bem-vindo. Boa noite, André. Boa noite a toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. A repercussão está aqui na Pix TV e em alguns outros veículos. Na grande mídia, como a gente já imaginava, não está. Gostei dos seus brincos. Bom, o Procurador-Geral da República, o Carlos Frederico Santos, avaliou como fraca a delação de Mauro Cid. Como a gente já tinha até comentado aqui, que haviam poucos indícios, né? Apontada pela grande mídia como que seria a grande derrocada de Bolsonaro este ano, não foi o que aconteceu. O subprocurador leu a íntegra do material que prometia entregar provas de histórias envolvendo o ex-presidente e seus aliados no Planalto. Santos é responsável por investigar e denunciar os envolvidos também nos atos de 8 de janeiro. Ele praticamente descartou a utilidade da delação e disse que as revelações de Mauro Cid, apresentadas aos investigadores da Polícia Federal, não foram acompanhadas de provas. Em entrevista ao jornal O Globo, nesta semana, Carlos Frederico ainda avaliou que não há robustez na delação para o fornecimento de denúncia em qualquer dos assuntos investigados, como a suposta participação de Bolsonaro em atos antidemocráticos no dia 8 de janeiro ou no caso das joias. O que a gente vê agora com essa declaração tão importante é que toda a narrativa da esquerda, do governo de plantão, de Flávio Dino, de Randolfo Rodrigues e de Elisiane Gama caem por terra. Como eu sempre faço em meus comentários, trazendo um dito popular, eu encaixaria agora que a mentira tem pernas curtas. Nesse caso, curtíssimas, pois sequer deu tempo para aproveitar algo do depoimento, porque isso não foi uma declaração para estampar as manchetes dos jornais, os portais e emissoras de televisão compradas pelo atual governo. Delação de verdade é o que nós tivemos no Mensalão, vocês lembram, né? Na Lava Jato, mais recente, onde as pessoas confessavam crimes e entregavam comparsas, que com inúmeras operações a nossa gloriosa Polícia Federal teve êxito e flagrou bilhões de reais nas casas daqueles que roubaram os cofres do país. Uma proposta de vingança que, portanto, não deu certo. E naquela época, né, não tão distante, fazendo mais um trocadilho, pegaram não só dinheiro nas residências, mas teve dinheiro em cueca, dinheiro em caixa de joias, dinheiro em cofre, teve dinheiro por tudo quanto é lugar. Agora, me parece que o que a grande mídia e o atual governo queriam, fazer toda uma encenação em cima da delação premiada de Mauro Cid, que foi tão esperada,
não deu o que queriam, portanto, aí a própria declaração do subprocurador-geral da República deixa bem claro. Outro assunto importante, inclusive você não esteve ontem aqui conosco, mas nós noticiamos, foi a respeito da reforma tributária que foi aprovada, como você já tinha inclusive projetado, né, Tiago? Agora, nós ontem anunciamos inclusive que governadores do Sul e do Sudeste reprovaram o texto aprovado, que agora vai então para a Câmara. Qual a sua avaliação a respeito disso? É só uma observação que, na verdade, o Sul e Sudeste, com exceção do Espírito Santo, que como governador é meio aliado do governo Lula, ele não quer deixar explícito, né, que ele é a favor dessa reforma, mas a gente sabe que ele é. Então, com exceção do Espírito Santo, todos os outros estão sim contra essa reforma tributária, que a verdade que poucos falam, né, mas está nos anais lá do Senado, é que Lula, o presidente de plantão, distribuiu 800 emendas parlamentares, praticamente uma para cada emenda que foram feitas ali nessa proposta de emenda à Constituição. E alertou aí a reforma tributária, que prometeu aos partidos também um aumento no fundão eleitoral nas eleições municipais já do ano que vem. Tudo indica que pode saltar de 2 bi para 5 bilhões de reais. A gente já viu essa novela em outros episódios, né? Aí a gente já sabe, falou em dinheiro, eles, deputados e senadores, aprovam tudo. E, gente, tô sendo aqui sincero com esse comentário, porque dói tanto a gente falar disso, saber que no nosso país as coisas funcionam assim, que até desanima a gente vir aqui fazer esse comentário. Eu estava assistindo a alguns trechos da votação da PEC, da reforma, e o que eu pude perceber é que o texto ficou mas tão confuso que nem os senadores entenderam o que eles estavam votando ontem. Jogando agora para os deputados lá na Câmara verem se eles entendem alguma coisa desse texto. Em alguns trechos, até é bizarro, o próprio relator, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, evitou de tentar explicar, porque nem ele entendeu o que tinha escrito lá no texto. É lamentável, né, André? E agora a gente vai, claro, acompanhar aqui todo esse ritual e a pressão dos governadores, como vocês falaram aqui ontem no Pix News, era de que esse texto não chegasse a ser votado no Senado, porque não deu tempo dos governadores do Sul e Sudeste fazerem questionamentos, colocarem argumentos ali. Apenas os governadores do Centro-Oeste conseguiram colocar algumas emendas e tiveram apoio dos seus senadores, porque o governo Lula prometeu emenda parlamentar. E agora, será que vai ter dinheiro em caixa para tentar comprar também os deputados? Vamos aguardar. Por falar em agora, eu lembrei de uma outra questão. Mesmo sem mandato atual, o ex-presidente Jair Bolsonaro dá a entender que, de certa forma, está sendo perseguido, vítima de ações arbitrárias. Seria o termo mais preciso. Eu te pergunto, isso não pode ser considerado realmente uma perseguição? Qual o seu comentário a respeito? É perseguição, sim, e mais um detalhe. Além de não estar participando, de não ter nenhum cargo eletivo, ele está inelegível. E mesmo assim, ele continua sendo perseguido politicamente com toda certeza. A novidade agora é que o ministro Alexandre de Moraes atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República e determinou que a Polícia Federal analise as doações de mais de 17 milhões de reais via Pix ao ex-presidente Jair Bolsonaro. As transferências serão investigadas em uma petição ligada ao inquérito das milícias digitais. Vocês perceberam? Eles tentam ligar tudo. Eles abrem inquéritos, esses inquéritos ficam... O inquérito do fim do mundo, né? Vocês lembram? Ficam por anos e anos lá no Tribunal Superior Eleitoral para, em algum momento, tentar encaixar uma brecha de alguém. Se for da oposição, se for da situação, está tudo certo, ninguém investiga nada. E o Flávio Dino deu declaração agora absurda sobre a questão da deportação de brasileiros de Portugal, dizendo que deporta se Portugal devolver o ouro que levou do Brasil. É inadmissível, né? Mas voltando ao assunto, o caso foi levado, portanto, ao STF pelos senadores Randolfo Rodrigues, que não é novidade, Fábio Cantarato e Jorge Cajuru, e também por uma deputada, a Jandira Fegali. A defesa de Jair Bolsonaro deixa bem claro, né, que em relação a essas doações de Pix de 17 milhões,
tem afirmado que esses valores são provenientes de doações dos apoiadores e têm, portanto, origem lícita. Bom, mais uma investigação às custas do povo brasileiro, onde nós, obviamente, já sabemos o resultado, não vai dar em nada. Afinal, o Pix, minha gente, todo mundo usa, né? E a gente sabe que é a forma de transferência mais transparente que existe. Ou seja, quem faz um Pix para alguém fica registrado. Se eu faço um Pix aqui para André agora, né, acho que eu estou te devendo um Pix do café lá da Dalva, vai ficar registrado que o meu CPF, a minha conta, fez um Pix para ela. Portanto, é impossível você fazer uma transação e saber, é impossível você fazer uma transação e não saber. Fica tintim por tintim registrado quem doou ao ex-presidente. Se eu fiz uma doação para o Bolsonaro, vai ficar lá registrado. E eles já, inclusive propositalmente, eles já divulgaram, vários empresários e pessoas, tem várias matérias na imprensa nacional, dessas que estão recebendo verba lá da SECOM, que são bastante pomposas, inclusive, Revista de Fato, Brasil de Fato, Rede Globo, por aí vai, Rede TV, botaram até o ex-assessor do Lula agora para coordenar o jornalismo da Rede TV, e está tudo lá divulgado. Quem foi que doou para o Bolsonaro? Então, para que abrir essa investigação? É gastar dinheiro nosso com mais uma coisa injusta, né? Que não vai ter resultado nenhum. Portanto, essa manobra, sim, é mais uma daquelas para desmoralizar aqueles que têm condições de, nas urnas, derrotar o projeto de governo que está de plantão que eles defendem. Portanto, respondendo à sua pergunta, André, agora claramente, sim, há uma perseguição política contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliás, desde lá de 2018. Antes mesmo dele começar a governar o país, dali para frente começou essa perseguição política. Desde a época do PSL, depois ele migrou de partido, por isso até que ele demorou a dizer em qual partido ele era e foi no PL só para concorrer à eleição. Porque qualquer sigla que ele fosse, esses políticos desses partidos entrariam com ele nesse joio aí de perseguição. Por hoje é só, boa noite, bom final de semana para todos. Amanhã vou estar acompanhando vocês de casa, tu e o Eduardo, no Pix News especial de sábado. Ele fez o dever de casa? Fez direitinho e... Só voltando aqui, você não está me devendo nada, não. Tá tudo certinho. Então tá bom. Mas se eu fizer um Pix para ti, vai ficar registrado. Tá bom. Muito obrigada, Thiago. E bom fim de semana. Igualmente. Até a próxima. E agora, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar que a estrela pop Taylor Swift fez o primeiro de 3 shows em Buenos Aires nesta quinta-feira, na Argentina. Em meio à polarização do país há poucos dias da eleição presidencial, placas com os dizeres "Swift, não vote em Milei" adornavam as paredes próximas ao estádio monumental de Núñez. Taylor Swift fez o primeiro dos 3 shows de Buenos Aires nesta quinta-feira. Para os fãs da estrela pop que estavam acampados do lado de fora do estádio monumental de Núñez, em alguns casos há meses, foi um dia agitado. Julieta Zavala começou a esperar em 31 de maio, antes mesmo de as datas dos shows serem confirmadas. E com um grupo de 30 pessoas, ela fez turnos rotativos para chegar à frente da fila. Quero que ela veja a euforia do público argentino. Somos conhecidos por isso. Quero que ela veja a nossa loucura. Quero que ela se apaixone. É a primeira vez que ela vem e só quero vê-la. Fãs de outros países como Uruguai, Chile, Paraguai, Peru e Venezuela viajaram para vê-la. Há poucos dias da votação presidencial entre Sérgio Massa e Javier Milei, as mensagens eleitorais também estiveram presentes. No documentário, podemos visualizar as ideias de Taylor, que ela seria contra Trump. Então, foi colocado na mesa quais seriam as ideias que ela poderia levar às urnas por meio de uma pessoa que é fã de Taylor. E, basicamente, não seriam as de Milei. Para muitos argentinos, o show é um oásis após meses de tensão política. Não tenho, agora está pensando em que vai passar com o país. Não tenho, agora estou pensando no que vai acontecer com o país, porque esses 3 dias acabam e volta essa nuvem que sempre paira sobre a Argentina. Então é bom se acomodar um pouco nesse ninho confortável e dizer que somos fanáticos, que temos uma paixão louca e espero que isso que seja transmitido. Hoje é um bom dia de escape. É o que se transmita hoje. Está bueno como
un escape. A Argentina é a segunda etapa da turnê latino-americana de Swift, que já passou pelo México. A próxima parada será no Brasil. A diva pop vai se apresentar nos dias 17, 18 e 19 de novembro no Rio de Janeiro e nos dias 24, 25 e 26 de novembro em São Paulo. E o Pix News de hoje fica por aqui. Mais notícias no nosso site pixtv.com.br. Siga nossas redes sociais também, o endereço é @pixtvhd. Logo mais às 10 da noite no Cine Pix, Clima de Natal. O filme é Um Natal de Esperança, vale a pena conferir. E a gente se encontra amanhã no Pix News especial de sábado. Até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.